Natália. Bom dia, Natália. Tudo bem? Tudo bem, na paz de Deus. Então, tá bom. Quem que está aqui, Natália? Você pode falar quem são as pessoas, por favor? Do município? Do nosso município está aqui Clara, Raíssa, Lília e Hélida. Tá, elas são de qual área? Trabalho aqui na área administrativa aqui comigo, da regulação, Clara da área administrativa, Hélida da área administrativa também, ela é secretária da Soleste. E Lília, que é a coordenadora da atenção básica. E nós colocamos Ângela também? Acho que eles não estão, não. Não, né? Tá. Então tá bom, então. A gente vai dar início aqui, Natália. Acho que estou vendo que a Flávia entrou. Deixa eu ver se a Gabriela... Eles colocar na câmera, né? Quer que põe? Deixa na câmera. Flávia, acho que a Gabriela não entrou ainda. Oi, Tatiana. Bom dia, gente. Eu estou fazendo contato aqui com ela e com a Denise, a nossa apoiadora, tá? Com os dois, tá bom? Tá, como essa primeira reunião, ela é muito entre nós, é importante, né, estar o município com a sua equipe, nós aqui, SESC, COSENES e Ministério e a GESUS juntos, né, porque esse primeiro alinhamento aí da organização da carreta. Então, eu vou fazer esses dois contatos e já volto aqui. Tá, joia. Denise está entrando e a Gabriela ainda não me respondeu. Eu sei, Ana, que elas internamente tinham uma reunião hoje com a Gabriela, a chefe delas, né? A coordenadora delas lá, a Gabriela Jacinto. E pode ser isso, né? Que ela até tinha comentado que em uma das reuniões ela não ia conseguir. Mas vamos ver o que ela me fala aqui, tá bom? Só a Denise entrando aqui, a gente já... Se tiver o restante já ok, aí a gente começa. A gente está aguardando, eu coloquei lá no chat a lista de presença. Então, quem puder já ir preenchendo, por favor. Ela não me aceitou ainda na reunião. Aí você, a gente gravar essa reunião para mim. A enfermeira está aqui do lado da mãe, que eu vou participar. Ô, Ana, a Denise falou que está aguardando. Você... Tô gravando. Admitida, está aparecendo para você? Desculpa. Está admitida aí. Gabriela. Beleza, obrigada. Obrigada. Gabriela entrou também. Oi, pessoal. Então, acho que a gente já pode começar, né? Então, bom dia a todas, todos. Acho que somos todas mesmo, né? De todas mulheres aqui hoje. A carreta de saúde da mulher. Natália, queria agradecer, né, pela participação, né, por você estar aqui dedicando seu tempo com a equipe. A gente hoje vai fazer a tratativa aqui em relação à carreta de saúde da mulher, que está prevista para o lançamento no dia 26 de junho. Vou me apresentar, eu sou Ana Paula, eu sou apoiadora local regional do Agora Tem Especialista, eu fico em Minas Gerais, somos 3 apoiadores local regionais, eu estou responsável pela carreta dessa região. Normalmente eu fico com esta região, a gente se divide no estado, e temos também a apoiadora estadual, que é a Clarissa, né? No Ministério da Saúde a gente tem uma referência, que é o nosso apoio central, que é o Abdon.
Então, por vezes, vocês vão estar tendo contato comigo, ou com a Clarissa, ou com o Abdon. A gente faz essa reunião para a gente fazer as tratativas em relação à operacionalização da carreta em todo o local onde vai ser sediada, né? E ela está dentro do Agora Tem Especialista, e dentro desse programa também existem outros componentes, o componente cirúrgico, componente ambulatorial, componente de créditos financeiros, de ressarcimento ao SUS, o provimento médico, o SUS digital. Então, é importante dizer que essa é uma das frentes do Agora Tem Especialista, né? A gente faz essa reunião de forma tripartite, então, em todos os lançamentos de carreta, participam dessa primeira reunião operacional o município, o Ministério da Saúde, normalmente esse apoio loco-regional, no caso que eu, a Roberta, aqui quem está é a Rimena, na verdade, hoje, representando a superintendência do Ministério da Saúde em Minas Gerais, representando aí a Marflávia, a ACES, que temos aqui a Gabriela, e o COSEMES, a Flávia, aqui também representando, e como ela mesma disse, está fazendo contato com a Denise, que faz esse apoio aí local com vocês também. Então, a gente faz essa articulação. Normalmente, nesta reunião, é o município sede que participa, a gente não chama os municípios da micro, tá? É importante dizer que a carreta, ela foi fornecida aí, né? Ela vai ser sediada aí no município de Pescador, mas a oferta também vai estender aos municípios da micro, geralmente a micro, havendo disponibilidade de vagas, a gente pode até expandir para além da micro, mas isso tudo precisa de uma análise, né? Então, a gente vai trazer hoje toda a questão da operacionalização mesmo. Então, vou passar aqui já para a Tatiana, para que ela possa fazer a condução. A Natália já trouxe aí quem são os membros da equipe envolvidos, aí depois, Natália, você define para a gente quem vai ser o ponto focal, tá? E a partir dessa reunião, a Tatiana também vai trazer, a gente vai ter uma reunião mais miúda, né? Uma reunião de mais detalhes, onde a gente vai tratar as questões da regulação do acesso, dos agendamentos, incluindo aí esses municípios da micro, tá bom? Então, estou passando aqui para a Tatiana conduzir. Que é a representante da Jesus. Eu acho que eu falei de todo mundo, não falei de você, né, Tatiana? Desculpa. A Tatiana é a representante da Jesus, tá, pessoal? Ela ia se apresentar, e que está sempre conosco, obviamente, porque sem a Jesus a gente não tem como fazer operacionalização de carreta. Acabei de sair de uma agora de oftalmo, com outra representante. E é importante dizer que todas as tratativas junto ao prestador, vocês vão ver que é a Tatiana que vai conduzir. Nós, do Ministério, não fazemos tratativa com o prestador, tá bom? Porque o prestador é contratado via Jesus. Mas a gente faz a discussão com vocês das diretrizes, da operacionalização no território, de forma conjunta, inclusive com a Tatiana. Então, algumas vezes, a gente vai precisar fazer alguma articulação junto ao prestador, não significa que eu não vou estar acompanhando, eu não vou estar sabendo, até porque a própria Tatiana, ela nos aciona. Então, a gente faz isso de forma conjunta, mas a interferência, a discussão, a organização junto ao prestador é com a Tatiana, tá? Tatiana, obrigada, viu, querida? Um bom dia para todas. Como a Ana Paula fez essa apresentação inicial, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Reforçando, então, que o programa Agora Tem Especialistas, ele é do Ministério da Saúde, né? E como ela mesmo mencionou, ele é operacionalizado aqui pela Jesus, pelos prestadores que nós mantemos. Eu vou trazer rapidamente todas as tipologias que compreendem a modalidade 3 do programa Agora Tem Especialistas e aprofundar um pouco mais na tipologia que vai para o território de pescador, ok? Então, essa primeira tipologia é da carreta da imagem, que é ofertada a tomografia computadorizada. Então, essa carreta, ela oferece as tomografias com a exceção das tomografias que precisam de contraste, sedação e do tipo odontológica. Então, essas a gente não oferta.
E a infraestrutura dessa unidade móvel ela é dividida entre uma sala de tomografia, uma sala de controle e a área de espera, que tem internamente e também externamente com uma área adjacente, com uma tenda de 10 por 10, onde acomoda aí 60 cadeiras, com a oferta de água e um kit lanche para os usuários que serão atendidos, tudo isso pelo próprio prestador. Após a realização dos exames, o usuário já sai ali da carreta com as orientações de onde ele vai ter o acesso às imagens e ao laudo. Tudo isso, em até 7 dias, a pessoa consegue ter o acesso online, lembrando que as tomografias são imagens contínuas, então a gente não faz a impressão da imagem, apenas a liberação dentro dessa plataforma online. A equipe é composta de enfermeiro, o técnico de radiologia, o médico especialista em radiologia e o agente de cuidado, que é aquela pessoa responsável pela navegação do usuário dentro da carreta, fazendo desde o acolhimento da recepção, com a conferência do tipo de exame a ser realizado, a questão da identidade e as orientações após a realização do exame para pegar o resultado. Ainda tem a equipe de apoio, com motorista, o serviço de recepção e limpeza. Essa unidade móvel ela tem a capacidade de realizar até 1.344 tomografias, e a Jesus vem trabalhando junto aos prestadores para ampliação de, além das tomografias, também ofertar ultrassonografias, acrescentando aí mais 1.344 ultrassonografias. A tipologia 2 é a que vai para pescador. E aí o foco é na prevenção, rastreio e diagnóstico precoce, tanto do câncer do colo do útero quanto do câncer de mama. E essa unidade móvel ela é dividida entre consultório ginecológico, a sala de mamografia e a sala de ultrassonografia, além de uma área de espera para acolhimento da paciente. O grande diferencial dessa unidade móvel é a oferta das UCIs, então essa oferta de cuidado integrado na saúde da mulher, onde ela, além dos exames, ela também realiza a consulta com o médico especialista para fechar o diagnóstico ou, se necessário, a gente fazer a progressão dessa UCI. Então, a mulher que chega para fazer a mamografia, se o médico observou ali ao exame a necessidade de fazer uma ultrassonografia de mama para verificar qualquer alteração, ele já realiza dentro da unidade móvel sem a necessidade de um novo processo regulatório. E aí, diante da ultrassonografia, se o médico verificou uma alteração, ele já pode também fazer a indicação da biópsia dessa mama com a punção por agulha grossa. Então, tudo isso é feito dentro da unidade móvel, tendo apenas a primeira parte da regulação do município, que é para o primeiro procedimento dentro desta OCI. A equipe é formada de enfermeiro, técnico de enfermagem, o médico ginecologista, o agente de cuidado e toda a equipe de apoio. A capacidade da unidade móvel é de realizar 1.520 OCIs, e vale sempre reforçar que isso não corresponde a 1.520 mulheres. Então, vamos lembrar que uma mulher, ela pode fazer mais de uma OCI. Então, como um exemplo que eu falei da progressão, então ela começou com uma OCI inicial de rastreio de mama, e ela progrediu depois para uma biópsia, então ela realizou 2 OCIs. E nada impede dela realizar uma OCI de mama e depois uma OCI também de colo do útero. Eu vou trazer aqui nessa tabela os principais exames que abrem as OCIs. E aí é importante a regulação do município ter isso em mente, que esses procedimentos são os que fazem o levantamento da fila no município. Então, eu preciso que vocês já comecem a verificar a fila de ultrassonografia transvaginal, a ultrassonografia pélvica, a ultrassonografia mamária, mamografia, assim como a colposcopia, a biópsia de mama e os CAFs. Okay? Então, esses são os procedimentos que a gente trabalha como a abertura da OCI. Então, sempre vai estar atrelado. Sim. Vou fazer as relações institucionais com os municípios, prefeitos e secretários. Esse levantamento a gente faz diretamente com cada ente ou a gente acessa via Jesus mesmo? Tá.
Então, o que a gente vai trabalhar aqui, após essa reunião, é marcar a reunião de regulação. Nessa reunião de regulação, se possível, todos os municípios da microrregião já precisam fazer esse levantamento da demanda no seu território, ok? Então, eu preciso já saber se o município A, quantas ultrassonografias transvaginal tem lá na demanda da fila, quantos que tem de ultrassonografia pélvica, para a gente ter esse retrato do território. Ok? Então, isso é feito dentro de cada município pelo pessoal da regulação. Tá ok? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando a gente estiver com o levantamento da demanda pronta, a gente vai estar falando para você, a gente vai estar comunicando pelo WhatsApp ou vai marcar uma outra reunião para a gente poder estar fazendo a distribuição dos atendimentos por micro? Perfeito. A gente já tem um grupo, né, no município de Pescador, isso. mas vamos formalizar ainda mais um grupo com todos os gestores e reguladores da microrregião. Então, esse é um grupo operacional, onde a gente vai fazer os alinhamentos de agenda, tá bem? Tatiana, Obrigada, sobre essa mobilização regional e institucional que a Natália está falando aqui, porque por ofício a gente estava alinhando, né, diretamente até com o ministro e com a assessoria, com o Rodrigo do Ministério, e a intenção que foi nos dada, assim, era de atender os próximos ao entorno, como a carreta esteve em Teoflotone, do lado de cá, próximo de Valadares e muito próximo de Pescador, tendo Matias Lobato, Marilac, do lado ali, Jampruca, são municípios que a gente poderia acionar já para minimizar a demanda de Valadares, se os números forem suficientes para atendimento de todos esses municípios, porque nos foi orientado a levantar uma demanda considerável para justificar a presença da carreta, né, nesse território, né, que seria Pescador. Então, olha só, aí essa questão é conosco do Ministério mesmo, tá? Porque a Jesus, ela faz a operacionalização a partir das diretrizes. Elida, você é do município? Ou é da associação? Não, é que eu faço as relações institucionais com os prefeitos e a gente tinha mapeado por ofício junto ao ministro. Não, só para eu entender, você é do município, só para eu saber quem eu sou da associação, mas é porque esse projeto, ele nasceu numa relação... Não tem problema, tá? Eu só estou querendo saber porque eu não estou entendendo se você é do município. Eu só queria saber porque no início estava a Samila, né? Minha secretária. Tá, porque o Rodrigo, você conhece o Rodrigo, né, Ana Paula, o assessor do ministro? Ou não? Rodrigo, meu diretor. Ele pode alinhar com você, assim, a minha participação direta. Elida, não é isso. Eu só estou querendo saber quem é que está falando, porque como você não tinha chegado ainda e você não tinha se apresentado, né? Aí eu não sabia se você era do município, porque estava um perfil antes da Samila e agora o seu perfil, é só para entender. Mas, na verdade, como que a gente funciona? A nossa diretriz é para atendimento da micro, tá? Pode atender outros municípios? Pode atender, desde que a gente consiga também, não deixe de ofertar para a micro, né? E, na verdade, o que acontece? A solicitação de vocês foi via consórcio, não é isso? A solicitação de pescador, Isso. Via consórcio, e ainda temos dois atendimentos que o Rodrigo está alinhando comigo em 2 outros territórios, tá? Mas tudo bem, consórcio e a Soleste. A gente tem que alinhar esse aqui, os outros territórios a gente alinha em outra reunião, porque a minha discussão aqui, ela acontece a partir do momento que o departamento me informa qual carreta, tá bom, Hélida? Então, outra articulação, provavelmente a gente vai se encontrar em outro momento, em outra articulação da carreta, porque essa região sou eu que faço, de qualquer forma, acompanhamento, tá? É o acompanhamento técnico, tá? A partir do momento que está definido, a gente faz aqui a discussão técnica do encaminhamento. Então, como o município ele é pequeno e para essa carreta não ficar ociosa, na verdade, hoje a gente nem conhece qual é a demanda de pescador. Nós vamos conhecer isso a partir dessa reunião que a Tatiana informou que vai acontecer, que é de praxe, todos nós participamos, tá? A gente tem essa reunião operacional, que somos nós do Ministério da Saúde que conduzimos, do departamento do Rodrigo, inclusive, é um direcionamento no fluxo do departamento do Rodrigo, tá? E temos a reunião
que ela é conduzida aí já a segunda reunião pela GESUS, na qual todos nós aqui também participamos, que é essa discussão mais operacional da distribuição em relação à oferta e a distribuição de vagas, como que vai se dar a regulação, como que vai se dar o agendamento, todas essas questões. A Natália já havia me perguntado se poderia incluir outros municípios, né? Eu já havia informado que poderia, mas que a gente precisava conhecer a demanda. A gente não poderia... vamos supor, Hélida, que tem algum município aí, eu não sei, tá? Que tenha sido atendido por uma outra carreta que já aconteceu. Por exemplo, o Teoflotone. Se ele já foi atendido, obviamente não faz sentido a gente, e atendeu a demanda dele, não faz sentido a gente ofertar de novo, né? Então, até porque o pescador não é sede de micro. Então, a gente pode ter municípios que já passaram aí pela atenção em relação a uma carreta de saúde da mulher. Então, isso tudo a gente vai precisar ver. Então, não é que a gente não vai atender, a gente vai atender, obviamente. E aí é importante que vocês nos digam quais são esses municípios, para que a gente tente mapear se ele já teve oferta e que também a gente consiga mapear essa demanda. Mas eu vou ver com o departamento como que vai ser, porque, assim, seria bom, Hélida, você já nos passar aí quais são os municípios, por quê? Eu não sei se seria estratégico, e aí eu vou precisar conversar com o departamento, porque é a primeira vez que a gente tem uma carreta que a solicitação foi via consórcio, e eu só fui avisada agora, que a gente vai precisar incluir outros. Então, não sei se esses municípios já estariam nessa primeira reunião sem a gente conhecer a demanda. Se são muitos, acho que a gente precisa conversar entre nós, inclusive com Sim, você. eu acho que, né? Se você quiser, Flávia, no segundo momento, ou agora. Isso, até para a gente, porque como você não participa de nenhuma outra reunião de carreta, então você não conhecia esse fluxo, né? Esse fluxo técnico aí que a gente vai conduzindo no território. Obviamente, a gente quer dar o acesso, isso é óbvio, né? A gente não vai deixar ninguém de fora, porque dizendo assim, amigo, não é isso. Mas a gente precisa entender. Então, seria importante, eu até havia pedido para a Natália, eu não recebi ainda, tá? Quais são os outros municípios, para além dos municípios da micro? Então, a primeira coisa, a gente precisa entender quem são esses outros municípios. Se você quiser até colocar aí no chat para nós, você pode colocar. Ô, Ana, tá? Deixa eu te falar aqui. Por como a gente estava primeiro alinhando o nosso da micro, então, assim, eu passei para você os municípios da micro, né? E aí, então, depois que a gente for atendido... Não tem problema não, vamos só tirar esse encaminhamento. Tá, Samila, Natália, eu vou apresentar para você, Ana Paula, as cidades que eu mandei no ofício direto com o Rodrigo, né, que foi encaminhado internamente pelo Ministério. A Samila coloca a segunda lista, Samila, que era o que eu previa, Ana Paula, de articulação regional. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar meu WhatsApp aqui, você me manda, tá bom? Beleza, show, então tá. A Samila mandar para ela o primeiro ofício. Tempo curto, tá, Hélida? Então, coloquei aí, tá? 31 99106 6563. Você me manda e aí a gente vai conversando, tá? E aí, provavelmente, eu vou avaliar a questão da inclusão de vocês no grupo, vou ver do ponto de vista do nosso fluxo, tá, Hélida? Porque eu não posso sair fora dos fluxos que estão colocados, tá? Eu sou técnica, eu preciso cumprir esses fluxos. Então, do ponto de vista dos nossos fluxos, se for pertinente a sua inclusão no grupo, a gente inclui, tá ok? E aí, então você me manda, a gente vai ver quais são esses municípios, a gente vai conversar, inclusive, com SES, COSEMES, você e município, para a gente ver essas tratativas e definir. Se na próxima reunião, esses municípios todos já estarão presentes, tá bom? Aí eu ia pedir, pessoal, para a gente deixar a Tatiana conduzir do ponto de vista da operacionalização. E essa questão estratégica de quem vai receber oferta e tal, aí a gente vai discutindo depois nos próximos dias, tá legal? Pode ser, Hélida? Claro, Ana. Estou aqui à disposição, só mesmo para contribuir mesmo, desde o início. Também. Essa conversa foi direta com o ministro desde dezembro, então fique à vontade, tá? Estou aqui para servir. A prefeitura, principalmente, que também é afiliada nossa.
Não, e a gente quer que a assistência chegue para todo mundo, né? Então, vamos tentar otimizar. Natália, obrigada, viu? A gente vai seguindo aqui. Obrigada a você. Então, o que eu queria trazer nesse quadro é mostrar que a gente tem o procedimento de abertura atrelado à teleconsulta ou à consulta presencial. Então, o município ele precisa estar atento que a gente não faz o atendimento ginecológico como a abertura da UCI. Então, a gente precisa fazer a abertura com o exame, e aí esse exame, sim, ele está atrelado a essa consulta médica, ok? Então, lembrar que essa demanda é de ultrassonografia transvaginal, pélvica, ultrassonografia mamária, mamografia, além das colposcopias do tipo 1 e do tipo 2. Serão realizadas também as punções de mama por agulha grossa e a biópsia de colo do útero. Então, nesse quadro, a gente tem todos os procedimentos destacados em amarelo, e aqui o que eu trago aqui, a importância é a quantidade. Então, a GSUS já tem esse contrato prévio com o prestador, estipulando um quantitativo para cada tipo de OCI. Então, é importante a gente saber no território qual que é a demanda real de vocês, para a gente poder fazer ajustes. Então, a gente tem essa flexibilidade, mas é importante oficializar. Então, o município precisa mandar um ofício para a GSUS, para aí sim a gente pactuar isso junto ao prestador dessas alterações, ok? Então, inicialmente, são 600 OCIs de mama, com ultrassonografia e mamografia, 100 para punção de mama e biópsia, 360 de colposcopias e 460 de ultrassonografias de colo do útero com transvaginal e pélvica, ok? A terceira tipologia é a tipologia da oftalmologia, com a oferta de avaliações oftalmológicas desde crianças com 0 anos até as cirurgias de catarata, onde o usuário já sai no pós-cirúrgico com os seus colírios e o óculos escuro de proteção. Essa tipologia ela é um pouco mais robusta, onde é mais de uma carreta que chega ao município, com a divisão de consultório, centro cirúrgico equipado com biômetro, campímetro, microscópio especular, oftalmoscópio, projetor, refrator de Greens, retinógrafo, ultrassom, faca emulsificador, fotóforo, além da área de esterilização. A equipe é formada de enfermeiro, técnico de enfermagem, o médico oftalmologista, o farmacêutico, o agente de cuidado e toda a equipe de apoio. A capacidade de realizar 145 mapeamentos de retina, biomicroscopia, teste ortópico e tonometria, e nas cirurgias de catarata, 1.100, com a faca emulsificação e fasectomia com reposicionamento da lente intraocular, e 146 fasectomias sem o implante de lente intraocular, ok? Agora, essa reunião de hoje, ela tem como intuito a gente pactuar aqui o local onde vai ser instalada essa carreta. Então, é importante que o município agora comece a pensar num local que seja plano e pavimentado. Isso porque em vários territórios, com as chuvas, alguns alagamentos, a gente teve as experiências de ter um piso que cedeu e a gente perdeu o alinhamento da carreta. Então, essa carreta, ela abre as laterais, né? Então, essa parte lateral, ela abre, vira aqui como se fosse uma varanda, e aí esse alinhamento, ele se perde, então, quando o piso, ele não é plano, e essa questão de pavimentação. Então, é importante que tenha uma área livre de mais ou menos 400 metros, lembrando que a carreta tem 15 metros de comprimento, podendo chegar até 6, 7 metros de largura. Essa, especificamente, ela abre as duas laterais, então ela ocupa um espaço bem amplo. E ainda a gente precisa de contar com uma área adjacente, que é para essa tenda de 10 por 10. Então, a gente pede 100 metros quadrados para essa tenda onde vão ficar as cadeiras. Uma área climatizada ali de espera das usuárias para o atendimento.
E esse local, é importante a gente pensar no acesso. Então, como que essas pessoas vão chegar até a unidade móvel? Então, que seja um local que tenha transporte público facilitado, que as calçadas estejam em boa condição, né? Evitar escadarias, então que seja de preferência plano, se não tiver alguma rampa para o acesso no entorno. E que tem ainda um ponto de apoio. Então, os prestadores, eles são obrigados a fornecerem os banheiros químicos, mas a gente pede, se possível, se tiver algum local ali físico para banheiro, sempre agrega ali em qualidade para o serviço prestado. Então, nós estamos falando de mulheres que podem ir acompanhadas de filhos, ou mulheres idosas que têm dificuldade de locomoção para utilizar banheiros químicos. Então, se esse local escolhido tiver esse ponto de apoio, que tem ali, às vezes, uma salinha para realizar alguma reunião de alinhamento entre o prestador e a regulação, para que esses alinhamentos não sejam feitos, né, na frente das usuárias. Então, tudo isso aí agrega em qualidade ao serviço aí proposto, tá bem? Agora, o ponto crucial é o fornecimento de rede elétrica. Então, a carreta, ela está equipada com um mamógrafo que não pode ter oscilações de fornecimento de energia elétrica. E, além disso, eu preciso de um ponto trifásico, ok? Então, esse ponto trifásico tem que ter aí, no mínimo, 220 volts de fornecimento de energia elétrica para que o mamógrafo funcione plenamente. O prestador, ele é obrigado também a fornecer o gerador diante de qualquer intercorrência, para evitar, né, a interrupção dos serviços, mas o equipamento, né, o mamógrafo, ele não é feito para poder funcionar os 30 dias seguidos com o gerador. Então, é importante que desde já o município já faça um chamado aí de abertura junto à concessionária de energia elétrica para verificar esse local escolhido, se ele tem esse ponto trifásico, ok? A segurança do local a gente pede principalmente no período noturno, já visto que várias localidades do país já aconteceu o furto de cabos elétricos das unidades móveis, e isso intercorre aí no interrompimento dos serviços, né? Então, a gente já pede que, se possível, o município já se mobilize para fornecer essa segurança noturna, evitando qualquer tipo de arrombamento ou furto. A qualidade da água, então, internamente, a carreta, ela possui pias para higienização das mãos, então a gente precisa conectar uma água tratada diretamente à unidade móvel, e essa água precisa de um escoamento também direto, que é conectado à unidade móvel. Então, esse local precisa ter uma rede de elétrica, ponto de água e escoamento de esgoto. Isso também visando a questão da vigilância sanitária, que faz esse tipo de exigência, então é importante a gente já verificar isso na escolha do local. Todos os resíduos, tanto infectantes quanto lixo comum, são armazenados pelos prestadores, e eu preciso que o município coloque o endereço da unidade móvel dentro da rota do coleta de lixo já do município, estipulando o dia e o horário para essa coleta. Então, é importante que o município já comece a também destinar esse dia e o horário, evitando também o acúmulo desses resíduos, ok? Todos os procedimentos são de baixo risco, mas a gente já pede, né, de precaução, um hospital de retaguarda. Então, se alguém tiver algum mal súbito, se alguém que estiver passando nas redondezas, precisarem de algum socorro ali, a gente já faz essa mobilização para transferir essa pessoa para um hospital de retaguarda. Então, já tivemos aí mulheres que entraram em trabalho de parto e pediram ajuda até a carreta, pessoas que já tiveram alguma crise de pânico. Então, é importante o município sinalizar. Isso pode ser uma UPA, pode ser uma policlínica. A gente só precisa ter o nome, o endereço e uma pessoa responsável para entrar em contato. E para fazer o deslocamento desses usuários, a gente pede aí o auxílio do SAMU ou da ambulância de emergência. Não quer dizer que a gente precise de uma unidade do SAMU 24 horas ao lado da carreta, mas é importante que o município já deixe sob aviso que aquela unidade móvel ela está integrando o sistema de saúde ali do território nesses 30 dias e que, diante de qualquer acionamento, deve, então, fazer o atendimento. Se possível, eu gostaria que alguém
colocasse no chat o nome de uma pessoa da vigilância sanitária local, para que a gente possa, aqui da GSUS, entrar em contato. Então, passar o nome e o telefone, por favor, para a gente já começar o processo de documentação necessária, né, para a gente poder fazer a marcação da vistoria na semana que vem aí para início dos serviços. A partir de agora, a gente vai precisar muito da ajuda da regulação local para poder fazer a gestão das filas. Então, o sucesso desse programa, ele vem desse compromisso do município em organizar, né, as filas, a demanda, atualizar os cadastros desses pacientes. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer lá o agendamento, lá na frente, o telefone está desatualizado, a própria demanda de saúde dessas mulheres também está desatualizada. Então, é importante verificar no território essa demanda de saúde, se essa mulher já realizou esse exame em outro local, na rede particular, ou se a demanda dela de saúde modificou, ok? E lembrar que o CNES dessa carreta ele é federal, então todo o faturamento é feito pela GSUS, Ministério da Saúde. O município não precisa se preocupar, mas os indicadores, né, eles ficam sim para vocês aí no território. Ao final, parece que é a Raíssa, né, que ela se manifestou sendo da regulação. Depois eu quero confirmar se ela vai ser esse ponto focal da regulação, para a gente poder fazer os alinhamentos junto ao prestador e organizar essa reunião de regulação. E reforçar que a inauguração da carreta é no dia 26/6, mas essa carreta ela chega antes para fazer as instalações. Então, em torno de 3 dias antes, então lá para o dia 23, já começa a instalação no território. Então, toda essa organização do endereço, da rede elétrica, ela tem que ser feita previamente, e se necessário também, questões de alteração de trânsito, você vai precisar fechar alguma rua, então é importante a gente verificar isso, principalmente porque estamos em período festivos, né, as festas juninas. Então, depois que a carreta ela é instalada, a gente não consegue ficar movimentando ela para outro endereço. Então, é importante frisar que durante esses 30 dias a carreta tem que estar num local escolhido, adequado, evitando frustração com outros eventos culturais que possam acontecer aí na cidade nesse período, ok? O programa ele tem o intuito de redução de filas e não é permitido a atividade do tipo multirão. Então, todas as pessoas elas devem ser reguladas, ok? Eu já vou abrir aqui para vocês tirarem as dúvidas e fiquem à vontade. Pessoal, eu posso fazer uma parte aqui na reunião? Natália, demais, todos em bom dia, sou a Flávia, estou como assessora técnica do COSENS aqui, acompanho as pautas de média, alta complexidade, regulação, e dentre eles o PAT aí, junto do grupo condutor, e a gente acompanha, né, o processo das carretas com as meninas aí do Ministério, com a GSUS, regional, que inclusive até comentei com a Gabriela, estou sentindo falta aqui deles na nossa reunião, ela está verificando lá, né, nossa apoiadora, Denise, e a gente faz esse processo junto, justamente porque o objetivo é comum, né, fazer com que a carreta tenha sucesso no território, e sucesso para a gente é acesso garantido aí para a população que tem uma demanda, que está conhecida aí dos municípios da região, e não é à toa que o pleito veio da região, né? Eu conferi aqui, concordo com tudo que vocês e a Ana Paula alinharam, né, para a gente ter o conhecimento ampliado do processo de ideias de quais serão os municípios atendidos por pescador, né? Lembrando que o programa tem essas premissas, né, e a gente zela por elas, a questão territorial, a questão do acesso por regulação única, né, as filas já existentes nos municípios para esse processo. E lembrando, gente, que todo o programa do PAT, né, todo ele, existe as definições legais que estão nas portarias e nossas definições, pactuações
CIBs, né? Não foi diferente com o pescador, apesar aí, né, de a gente ter os pleitos, como é extremamente legítimo, viu, Hélida? Dos territórios, em que cada um se organiza de uma forma, né? Vocês têm a organização muito bem já alinhadinha de vocês aí na região, e a gente entende isso. O que a Ana trouxe um pouco é do nosso cenário técnico que a gente vem acompanhando em todas as carretas, e que essa foi diferente para a gente, inclusive no formato de solicitação, assim, de pleitos externos ao processo que já vem acontecendo da CIB, né? Porque eu abri a deliberação, a nossa deliberação de novembro, existe o pleito de pescador. E aí, para além do que a Hélida vai nos passar aqui, que não tem problema algum, de quais os outros municípios que eles pensaram, né, em articular para a carreta, a gente tem que voltar e ver como esse pleito regional aconteceu, né? Porque na solicitação de carreta, cada município que solicitou indicou quem seriam os municípios que ele iria atender. Então, tem que revisitar territorialmente ele na regional com vocês. Quem são esses municípios? Para que a gente flua daqui para frente com a entrada de novos ou com a não atendimento de algum que esteja lá por já ter sido atendido por outra região, né? Como a carreta de teaflotone que esteve aí com vocês, tá? É só no sentido de dizer, porque assim, a gente quer acesso, gente. A gente não quer carreta ociosa. Então, não tem problema fazer expansão de espaço. O que não pode é minimamente fugir daquilo que foi pactuado, porque senão a gente tem um compromisso, e isso está lá diretamente, né, na 7266, no processo de pactuação local das carretas, né, e a gente vem garantindo isso aqui junto, viu, Hélio? Quanto mais forças se somarem para a carreta funcionar bem no território, melhor, né? A gente tem só que garantir que minimamente o processo ocorra, levando em consideração tudo isso. A proximidade, né, com o Ministério, isso ajuda muito, né? Porque até no entendimento das necessidades, como de pronto, né, o Ministério acatou o pedido do consórcio da região, porque conhece, sabe da seriedade do trabalho, sabe de tudo, mas a gente vai alinhando, eu falei hoje, a guria mesmo, né, Ana, na outra reunião que a gente estava, a cada passo que a gente dá com as carretas, a gente vai aprimorando processos, né, e vai tendo, às vezes, novidades que nos pegam de surpresa, como foi a de hoje. Não é uma novidade ruim, pelo contrário, é uma novidade até boa, né? Porque é de uma articulação local. Mas a gente faz esse processo em conjunto para que a gente não perca essa, entre aspas, a mão. Por quê? Quando Natália pleiteou na CIB, e que foi acatado lá atrás, ela fez um compromisso com alguns gestores, e é isso que a gente tem que preservar junto do atual compromisso que tem, e talvez, gente, até coincida, porque como a gente, a nível central, não vê a pactuação, a gente COSENS, tá? Não vê a pactuação detalhada, eu não sei dizer quais os municípios as indicaram, talvez coincida com isso que a Hélida já está aí trabalhando no território, organizando junto com a Natália aí no território, né? E se não for, a gente vai adequar conforme as necessidades e a demanda de cada um desses municípios. Até porque, gente, para a gente fazer a segunda reunião, que é da regulação, que igual a Ana falou, que a gente entre em mais detalhes disso, a gente vai ter que primeiro fazer esse alinhamento, porque vai para essa reunião quem for atendido pela carreta em pescador, né? Então, a gente vai fazendo esse processo em conjunto, tá? Lembrando que no processo, o município sede da carreta, que é pescador, é quem faz esse contato direto aí com a Tatiana, Jesus e a Jesus prestador, é quem é a ponte entre os municípios que vão ser atendidos e o prestador. Então, é a regulação do município de pescador que faz esse processo em conjunto com o prestador da Jesus. Ele vai apresentar para ela a agenda e ela vai, com base nas demandas dos municípios, e adequando a marcação de cada um e informa isso de volta para o prestador da Jesus, para que ele saiba qual é a agenda de onde que ele vai atender.
E nossa reunião com os municípios é justamente nesse sentido, da gente dividir essa responsabilidade, né, do processo de acesso à carreta com eles, cada um se comprometendo na sua logística, na sua informação junto à sua população, para que a gente consiga dar não só a assistência correta nessa carreta, como também o depois, né, os segmentos que a gente tem aí pós a carreta vai embora, né? Então, assim, o envolvimento de todos é muito positivo e a gente precisa todo dia alinhar um processo e outro aqui para fluir bem as demandas, né? Acredito que a gente vai ter sucesso na carreta em pescador, porque o que não vai faltar é demanda, tenho certeza disso, né? E que a gente vai conseguindo, aos poucos ali, pelo grupo, ou mesmo em contatos, porque os contatos da gente vocês já têm, né? Tá lá no grupo, né? Pontua caso alguma coisa diferente apareça ou aconteça para que a gente consiga auxiliar junto no processo. A Denise está aqui, nossa apoiadora, conhece bem o território com vocês, está aí no dia a dia de vocês e também é nossa ponte de acesso para a gente sanar as questões que puderem aparecer e fluir bem com a carreta no território, tá bom? Era isso que eu queria pontuar aqui. Lembrando, quem lança a produção também é o prestador da GESUS, né? Esse não é, viu, Natália, apesar de vocês fazerem todo o processo regulatório, agendamento e contato e articulação, a produção, como é um serviço credenciado e editado pelo Ministério da Saúde, a GESUS, é a GESUS que tem esse contrato com o prestador. E eles é que informam a produção por causa da forma de pagamento. Ele é uma fonte federal que custeia as carretas, né, nos territórios. Então, esse processo de produção, quem informa são eles, e depois a gente recebe um relatório desse atendimento aí na região de vocês, tá bom? Quando eu falo a gente, é todos nós aqui mesmo envolvidos no grupo condutor, mais os serviços envolvidos aí. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Até mais que uma. É um tantão mesmo, viu? Aqui, como vocês disseram, a carreta vai chegar antes. Por exemplo, se ela está prevista para ser inaugurada no dia 26, ela vai estar aqui quantos dias antes que vocês disseram? 26, né, que vai ser inaugurado. Mais ou menos 3 dias antes. Então, tá bom, dia 23. Aí eu quero saber o seguinte, se no dia 23 ela vai estar aqui, a gente pode ir adaptando tudo que vocês pediram ou tem que estar tudo pronto antes? Por exemplo, vai religar ela, né? Vai ligar ela alguma coisa no dia 20, ela vai estar aqui dia 23. Esses 3 dias aqui servem para a gente poder fazer as adaptações que a gente precisa ou já tem que estar tudo pronto para ela poder estar apta no dia 23. Ou a gente pode fazer as adaptações até chegar no dia 26 e está tudo ok. Até o dia 23 a gente tem que estar com tudo pronto, porque aí é só questão de montagem da carreta mesmo. Então é um processo então, aí. Tá bem. Ela vai chegar, eu tenho que conectar a água, eu tenho que resolver a parte elétrica, eu tenho que ver o escoamento do esgoto e essa outra parte do lixo, né? E isso aí eu vou olhar aqui. Aí, outra coisa que eu quero perguntar para vocês. Dia 26, que vai ser aí a abertura do programa, já pode começar com atendimento? Perfeito. Então, no dia 26 vai acontecer a solenidade. Geralmente acontece no período da manhã, então isso vocês vão definir junto aí ao Ministério da Saúde. A Ana Paula vai poder... vocês precisam, né, definir o horário, porque geralmente vai o representante do Ministério participar dessa inauguração, e a gente coloca aí em torno de 5 mulheres para serem atendidas nesse período da manhã. O normal a gente atender em torno de 30, tá? Então, no período da tarde, a gente já vai ter um quantitativo aí de mais ou menos 20 realizando mamografias. Então, nesse primeiro dia, a gente prioriza somente as mamografias, e aí na semana seguinte a gente já começa com a oferta de outros serviços, como a ultrassonografia e mamografia, ok? Tá. Tanto essas 5 mulheres que você me disse também pode ser mamografia também, né? Para poder ficar mais fácil, né? No período da manhã, a gente vai fazer, né?
No primeiro a gente vai fazer a dia, abertura. só mamografia. Mamografia, ok. Só E eu mamografia. queria perguntar para você, aí eu posso me organizar da forma que que me convir, com relação ao, sabe, com relação ao, meu Deus, a solenidade. Posso, não posso? Vou convidar os prefeitos, né, que vai ser atendidos, os secretários, pode ser isso? Isso, a organização Tá é por bom. conta do Tá. município, tá? Tá O bom, Ministério beleza, da então. Saúde vai indicar quem é o representante do Ministério que vai estar no dia dessa solenidade, tá bom, Natália? Tá, você vai me indicar, beleza, para me organizar aqui o cronograma. Os atores que você considera importante de estarem nessa solenidade, você vai fazer a organização conforme você tem costume aí, tá bom? A gente precisa só... Vem. Dá para poder ver. Não, que a gente está com dificuldade, eu queria perguntar para vocês, que a gente vai fazer a abertura na parte da manhã, porque a gente está nesse dia, é o dia principal da nossa festa, que é dia 26 de junho. Aí, então, assim, eu penso na dificuldade da gente ter, a secretaria nem vai estar funcionando, eu vou vir aqui só para poder fazer, né, claro, para participar da abertura, quem está envolvido vai vir aqui, e na parte da tarde talvez a gente tenha essa dificuldade de estar atendendo para poder mamografia, mas se for um caso que tiver de ser, eu vou fazer. E no dia 29 vai ser feriado municipal, então, assim, talvez não vai ter condição da carreta atender no dia 29. Teria algum problema? Ou eu teria que me reorganizar? Natália, a gente está... sobre essa questão do dia 26, eu estou olhando, né, até pela questão que eu já fiquei sabendo da festa, e a gente dá um retorno, ok? Mas a gente não tem como definir aqui, porque, por exemplo, no dia 26, se não tem atendimento no dia 26, já reduz a sua oferta, entende? Então, se tiver de ter, vai ter que, o pau vai torar e vai ter que ter. Tá bom, então. Então, eu entendi já. Não. Ana Paula, deixa eu fazer um adendo. Calma, gente, deixa eu falar, por favor, deixa eu só concluir, calma um minuto. Natália, segura a ansiedade aí, mulher. Calma lá, vamos lá. Tá. Olha só. Sobre essa questão de 26, o dia 26 é o auge da festa, não é, Natália? Mas não tem problema, não. Eu quero a carreta. Só para eu entender as festividades, elas vão acontecer o dia todo, ela começa quando, como que é? Até porque nós estamos querendo ir, Ela começa no dia, tá. Vem, tá convidada. Vai ser no dia 26 que ela começa, que é a abertura aqui, né? Dia 26 da nossa festa, que é o ponto, né, principal. Então, ela vai ficar no dia 26, 27, 28, 29, é feriado municipal aqui em Pescador. Entendi. Então, talvez se começasse no dia 30, seria mais razoável? É isso que você está falando? Seria maravilhoso, que a gente organizava tudo para o dia 30. Tá. Então, a gente está conversando sobre isso. Não sei se a Tatiana quer reforçar mais alguma coisa. Eu já tinha encaminhado ao departamento. E aí, eu aguardo um retorno sobre isso, tá bom? Tá. Ana Paula, quer fazer um adendo? Deixa eu só fechar uma questão, que é muito importante, viu, pessoal? Porque depois não acontece, e já tive problemas com isso em relação a outros municípios. Então, como a Flávia sempre diz, o Isaac, que vocês devem conhecer, talvez, da Jesus também fala muito, a Tatiana, as carretas vêm nos trazendo um acúmulo de experiência, do que dá certo e do que às vezes dá errado. Então, sobre essas mulheres do agendamento da solenidade, eu queria voltar a 2 pontos. Uma aqui, o horário normalmente tem sido 9 ou 10 horas da manhã. Aí a gente precisaria ver, se for no dia 26 mesmo, qual o horário mais razoável, ou se for no dia 30, que eu estou tentando articular aqui, tá, Natália? Então, independente do dia, se esse horário, ou 9 ou 10 horas da manhã, está ok para vocês, aí eu só preciso que vocês definam 9 ou 10, tá? E a gente vai receber informação de quem vai ser a representação do ministro que vai para o local. E aí, tá bom. Pode ser que esse horário venha a ser ajustado com vocês também em função da representação do ministro. Sendo dia 26 ou sendo dia 30, Natália, será 9 ou 10 da manhã? Ou você quer olhar isso e nos falar o mais breve possível? Não, pode ser 9 horas. Tá.
Aí... Natália, Ana, eu preciso falar para te ajudar, Natália. Deixa eu só concluir. Sobre esse horário. Eu sei que você quer falar, mas deixa eu só concluir essa questão das mulheres, tá? E aí, no dia do evento, Hélida e Natália, a gente precisa que tenham mulheres que vão fazer o exame, como a Tatiana falou. Por isso que a Tatiana falou de 5 mulheres. Por quê? Porque vai ter tem o cerimonial também, que muitas vezes vai do próprio ministro. Vocês também devem fazer uma mídia em relação a isso. E a gente precisa que essas mulheres já estejam cadastradas, ou seja, não pode ser uma mulher que vocês não têm nem cadastro, elas têm que estar reguladas, primeira coisa, não é qualquer mulher que eu peguei, como a Tatiana falou, não é mutirão, então não é qualquer mulher. Tem que ser uma mulher que está na fila de vocês ou dos municípios envolvidos, né? Essa mulher tem que ser orientada a chegar na hora da solenidade. Se for 9 horas, ela vai chegar às 9. Nesse momento, o profissional lá do prestador, lá da carreta, já vai pegar, já vai atender essa mulher, já vai ver se está tudo ok em relação aos documentos, o cadastro, e, se possível, olhar isso antes, porque já aconteceu de mulher não ter nem cadastro de cartão SUS, dessa mulher não estar cadastrada no município, e aí chegou lá na hora, a gente não conseguiu fazer o exame, no momento. Então, não foi possível fazer nenhuma foto, nenhum vídeo. E outra coisa que a gente pede é que, apesar de ser mulheres que estão na fila, essas mulheres, não é para assustar elas não, tá, gente? Olha, você vai dar entrevista, olha, vão te filmar, olha, não. Mas que vocês tenham uma sensibilidade de conversar com essas mulheres, que pode ser que elas vão ser fotografadas, ou que elas vão dar alguma entrevista, porque se for uma mulher que não quer fazer isso de jeito nenhum, tá? Eu tive uma experiência de um município que a forma como eles abordaram as mulheres para conseguir essas mulheres para a solenidade, quase que eles não conseguiram ninguém, porque eles assustaram elas tanto, que ia ter entrevista, que ia ter foto, que ia ter vídeo, que ninguém queria. Então, não é isso. As equipes de atenção básica já sabem, aquelas mulheres são mais falantes, aquelas que gostam de conversar, ou aquela que está esperando o exame há um bom tempo. Então, isso tudo vocês vão ver aí, tá? Mas ter essa sensibilidade. Lá, o pessoal também que trabalha junto a Jesus, né, os prestadores, eles já têm esse costume, né, Tatiana, de fazer essa abordagem sobre essa questão. Então, o pessoal consegue também fazer essa abordagem lá no local, e o pessoal da comunicação do Ministério também consegue, tá? Mas era isso. Hélida, pode falar, desculpa, viu? Mas é porque eu não podia deixar de dar essa informação, que é muito importante. Eu quero apenas agregar para a Natália, que a gente não conversou previamente sobre os detalhes na visão regional. Eu faço muito encontro com prefeitos, então, 9 horas da manhã, a nossa intenção é levar todos os prefeitos dos municípios que serão atendidos. Então, mobilizar pescador não é uma cidade meio, é uma cidade meio canto, sabe? Após Pescador só tem 2 cidades. Então, no cenário que a gente pretende de mobilização política, né, para endossar também o valor dessa carreta para nós, 9 horas, eu nunca consigo ter os prefeitos chegando às 9 com a solenidade, às 10. A gente marca às 9 para começar às 10, entende, Ana Paula? Sim, só isso. Você sugere 10 horas? 10 horas, mas aí com a anuência da secretária. Até porque existe uma vontade nossa de, além de atender as mulheres, reforçar o programa e a grandeza, né, o alcance dele. Isso posto com relação à sexta-feira e dia para dia 30, a gente perderia atendimentos. Você chegou a falar que a gente não atendendo, a gente perderia em números alguns atendimentos. Isso traria esse prejuízo para nós? Não, pois é. O que eu estou tentando articular é que, se ela iniciar depois do dia 26, ela ficaria do mesmo jeito dia 30. 30 dias, entendeu? Mas, suponhamos, o município definiu o lançamento para o dia 26, mas ele não vai ter ele não vai atender na sexta, ele não vai atender no sábado, porque sábado também pode haver atendimento, né, caso haja essa articulação do município aí junto com a Jesus e o prestador, né, se isso for possível em relação ao prestador. Isso tudo tem que ver com a Tatiana. Então, aí, quer dizer, a carreta está lá. Não, mas nós não vamos atender dia 26. Aí isso já vai reduzindo, porque as carretas precisam rodar, né, Hélida?
Então, é por isso que eu estou tentando ver aqui como que vai ser a estratégia da data, tá? Mas nada também que não possa ser compensado, né, Tatiana? De alguma outra forma, talvez um sábado, alguma coisa assim, né? Aí eu já conto aqui com a Tatiana para nos dar. Mas a gente não tem essa resposta agora, porque a gente nem sabe se vai mudar, né? Que ela comentou sobre o feriado municipal, Ana Paula, que aí isso aí, a gente não precisa que os funcionários aí do município estejam lá trabalhando na carreta. Então, é feriado, que precisa estar as pessoas agendadas. Então, a gente vai trabalhar, né, com essa antecipação aqui de ter os agendamentos realizados, e aí os munícipes já vão poder, né, se organizar para poder participar de realização dos exames, inclusive durante o feriado. Então, a gente teve feriado passado aí, né, de Corpus Christi, então teve várias carretas que funcionaram na sexta e no sábado. Então, vários municípios emendaram, né, o feriado, mas houve atendimento. Então, a gente trabalha aqui com o calendário de feriados nacionais e nos territórios, eles se organizando, nada impede que haja o atendimento na carreta durante um feriado municipal, ok? Última opinião, prometo, falo mais. Só que é o seguinte, eu penso o seguinte, só para a olha, gente poder avançar, se houver pessoal, possibilidade porque... da carreta... Pode falar, Natália. Pode falar, Natália. É o seguinte, porque eu sou muito responsável naquilo que eu me proponho, eu sou muito responsável. Então, assim, isso me atrapalharia, assim. Igual mesmo que não vai precisar do funcionário, a secretaria vai estar toda aberta, os banheiros vão estar funcionando, o funcionário tem que estar aqui para poder limpar o banheiro, que você sabe como é que é. Mesmo que tenha o banheiro químico, mas vai estar a secretaria aberta, vai estar o bebedouro aberto, vai estar aberta a secretaria. A gente precisa, sim, de dar o suporte necessário. Às vezes vocês vão ligar, por exemplo, a gente está tudo organizado, a coleta de lixo vai estar, não sei o quê. Mas eu conheço o povo, como é que funciona. Se a gente não ficar em cima, não dá certo, não. Tá. Aí por isso que eu preferiria, mas se for o caso, aí no caso eu vou ter que mudar, tipo assim, eu vou me esforçar para poder estar atendendo, mas eu tenho que estar aqui sim, entendeu? Pessoal, não pode. Vamos fazer o seguinte, nós estamos trabalhando com uma suposição, a gente nem sabe ainda. Vamos tentar qual vai ser a definição da data, e aí a gente volta a conversar e ver a estratégia, se vai ser se tá mesmo dia 26, considerando essa questão da segunda, se vai ter uma reposição em outro dia, como que vai ser? Vamos fazer isso? Então, eu acho que é melhor, porque senão a gente não vai conseguir avançar, porque a gente não tem certeza, tá ok? Então tá bom. Beleza, Mais obrigada. algum outro ponto, pessoal, além desse? Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Alguém da equipe da Natália? Podem ficar à vontade, viu, pessoal? Élida também. Ana Paula, a Flávia talvez tenha essa informação com mais segurança. Eu estou bem alinhada com o prefeito de Tambacuri, que é uma cidade de referência, e ele está com toda a disposição, e acredito que, operacionalmente, a gente consegue, vou usar a palavra de praxe aqui, né, consorciar as responsabilidades para a gente dar conforto para a Natália, porque para pescador é um momento histórico para a cidade, para a região, uma cidade pequena, com menos de 5 mil habitantes, mas os prefeitos que a gente está envolvendo nesse diálogo estão muito entusiasmados, até Frei Gaspar, que está do lado de lá de Teoflotone, provavelmente vai estar com a gente. A partir do momento que o município dele vai ser atendido, eu consigo ter, Natália, você sabe disso, a parceria desses municípios para te ajudar, se for o caso. Essa carreta está no dia da festa, é muito emblemático, né? Então, Teoflotone, acredito que a Flávia tenha consciência da estrutura que Itambacuri tem, né? Tem até um hospital lá, então a gente tem o apoio irrestrito do prefeito, que desde o início, quando começamos a dialogar, eu falei, vou te trazer para junto dessa articulação política com a gente, tá ok? Só para te deixar, se acontecer alguma coisa diferente, Natália, a gente está tentando te dar o máximo de conforto possível. Ótimo. Ô, Elida, já vou te chamar por uma questão de Tambacuri, de um outro componente do Agora Tem, tá bom? Estou precisando de ajuda lá. Aí é até bom saber, que aí eu vou te acionar depois dessa reunião para isso. Mais alguém, pessoal? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? A gente precisa fazer, né, Tatiana, o agendamento da reunião de regulação. Pois é, ia dizer disso, porque eu tenho outra agora. Eu também já tenho começou outra às 11, reunião. né, Tati? Isso, também.
podemos... Mas eu acho que a gente pode dar aí para poder agendar até terça-feira, fazer entre segunda e terça-feira a reunião de regulação. Tá, eu estimulo lá no grupo, então, Tatiana, até para não atrasar Sim. vocês, eu estimulo essa questão da data e aí você organiza, né? Que aí, pode ser? Isso, até Pode porque a ser. gente precisa de ver esse cenário dos municípios, e eu, Denise, gostaria de sua ajuda, porque eu não vi se o pessoal da regional entrou. Inicialmente, lá na deliberação, na pactuação inicial de pescador, quais eram os municípios envolvidos, tá bom? Por favor. Coloca lá no grupo pra gente, por favor. Isso, por favor, tá, Vou Denise? incluir a Hélida no grupo, tá legal, pessoal? Ótimo. Então tá, aí eu Até estimulo lá, mais. vocês vão Sim, passar um Flávia. horário entre segunda e terça, porque aí, Natália, a sua tarefa junto aí com a Hélida vai ser ver com esses municípios também se eles podem, na segunda ou na terça-feira, fazer a reunião, tá bom, Hélida? Vocês Ô, Flávia. articulam as duas? A gente Oi. precisa... Beleza. Eu vou procurar saber lá na regional e te falo, viu? Na verdade, Combinado. Hélida, vamos alinhar a questão de quais seriam os municípios primeiro, vamos alinhar conjuntamente, aí a gente bate o martelo, vocês avisam os municípios, tá bom? Eu só vou dar uma checada se algum daqueles já recebeu carreta, não significa que eles não podem, significa que às vezes a gente vai duplicar uma oferta sem necessidade, tá legal? Deixa eu Tá te fazer uma Certíssimo. pergunta. Nessa reunião da terça-feira, eles já teriam que estar participando, né? Da segunda ou terça. Segunda ou Quem- terça-feira. Quem Segunda ou participaria? É o regulador, o secretário? Quem que a gente iria colocar o nesse grupo? gestor e uma referência aí da regulação, que cuida dos agendamentos, tá? Tá bom? Beleza, então. E é isso, Obrigada. escreve tudo lá no grupo, então, para vocês. E aí a gente precisa ver um dia que seja viável aí para vocês. Vou alinhar aqui, vou cruzar aqueles dados ali que a Hélida me mandou, quais são os municípios que foi pleiteado, com os municípios que estão da deliberação e os municípios que, porventura, já tenham sido contemplados em carreta em outro lugar. Tá legal? Então, Obrigada, tá bom, pessoal. Até lá, Obrigada, então. qualquer coisa, Até nós estamos no mais. WhatsApp. Tchau. Tchauzinho. Tchau.